Jornal Gente no ar, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, nessa quarta-feira, que é dia do nosso colunista na área de economia, professor Paulo Rabelo de Castro. Ex-presidente do IBGE, ex-presidente do BNDES, economista que já viu muita coisa acontecer aqui no nosso país e hoje fala sobre o mais recente dos escândalos ligados ao mercado financeiro, o Banco Master. Hoje, aliás, professor, com operação da Polícia Federal na rua, cumprindo mandados de busca e apreensão nas casas do ex-dono do Banco Master, Daniel Porcaro, de familiares dele e de investidores do banco também. Professor, bom dia. Até agora, pelo que a gente tem, pelo tamanho desse buraco e pelas informações que são construídas no entorno, o que a gente tira de lição a respeito desse episódio envolvendo o Banco Master? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Pedro, Cláudio Humberto. Não sei se o Cláudio já voltou. Ainda não. Talvez esteja. Na Ainda não, mas o praia. Cláudio agora está na Tá praia, está na bronzeando. praia. É isso aí. Ele merece curtir. Trabalhou muito ano passado. Olha, eu falando de coisa séria, grave e escandalosa, o Banco Master é algo que nos deixa extremamente solidário, principalmente a todos os depositantes e aplicadores que ainda não viram a cor do dinheiro, apesar de terem confiado no anúncio, que eu chamaria a essa altura de propaganda, de que todas as aplicações até 250 mil teriam, teriam cobertura garantida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma vergonha que isso esteja acontecendo, porque essa indefinição a respeito do processo de liquidação que foi decretado pelo Banco Central, e incerteza essa provocada por uma ação absolutamente incompreensível e intempestiva de um ministro do TCU que, agindo, na minha modesta opinião, fora do seu foro de competência, resolveu colocar em questão a decisão que a grande maioria dos economistas, observadores da cena, já considerava até tardia essa ação de liquidação do Banco Master pela autoridade monetária. Notem bem o que eu estou dizendo, aqueles que nos acompanham, a quem eu até cumprimento e nem dei o meu bom dia habitual, que nós estamos diante de uma ação que, se o Banco Central tem alguma ponta de crítica a receber, é em relação ao fato de ter sido muito prudente, muito conservador, e com isso até retardando a quando não tinha mais jeito, fez então a liquidação extrajudicial do banco. Não pelo fato de ter ultrapassado uma suposta barreira. O que acontece agora? O principal credor, que obviamente não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque nós estamos falando de 250 mil reais por CPF ou por CNPJ, nós estamos falando de uma aplicação que, segundo informações secundárias, não seria menos do que 12 bilhões. Seria o grau de exposição do banco do Banco BRB, que é o Banco Regional de Brasília, ao Banco Master. Eu sei que estamos falando com pessoas que, em geral, são leigas em relação ao assunto, mas alguém poderia perguntar inteligentemente o que é que o BRB estaria fazendo, comprando uma posição, fazendo um investimento, uma aplicação em fundos do Banco Master na ordem de 12 bilhões de reais. Será que o BRB tem força financeira para fazer tamanha aplicação? Aí a gente olhando o patrimônio líquido do banco, vamos verificar que esse patrimônio está, dependendo da conta que se faça, da ordem de 5 bilhões de reais. Ou seja, o banco se sobreestendeu
fazendo uma aplicação num único tipo de fonte e, portanto, já praticando uma imprudência enorme de fazer uma sobreexposição da sua carteira de aplicações. E quando a gente diz ele fez uma imprudência em cima de recursos de aplicadores no BRB. Conclusão da história, agora se fala na mídia de que o governo do Distrito Federal iria socorrer o BRB, teria que socorrer o BRB por falta de liquidez do Banco Regional de Brasília. E, mais uma vez, quem nos está acompanhando pergunta assim, mas que diabos tem a ver o governo do Distrito Federal com o BRB? É que o governo do Distrito Federal é o controlador, é o acionista majoritário do BRB, coisa que hoje, na atual situação brasileira, algo inclusive esdrúxulo, porque desde meados dos anos 90, quando nós começamos a organizar o Brasil financeiramente no advento do Plano Real, isso, portanto, Thaís, Sônia, Pedro, faz mais do que 30 anos, a maior parte dos estados brasileiros liquidou uma das principais fontes de balbúrdia financeira, de escândalos e de corrupção nos estados, que era o quê? Essa contaminação do governo com uma instituição financeira da qual era acionista controlador e que virava um ralo, uma drenagem contínua de recursos. O Brasília, que prende recursos, ela tem uma abundância de recursos, não teria razão nenhuma de ter esse tal BRB também como uma empresa financeira sua. É uma coisa esdrúxula em si. E mais escandaloso ainda é supor que o governo do Distrito Federal que vai agora aportar recursos para salvar o BRB, que, por sua vez, ficou contaminado pelo Banco Master. Mais escandaloso é quando eu informar a vocês que quem vai pagar essa conta não é o governo do Distrito Federal, são os habitantes do governo federal, são os brasilienses, mas não, é também a população brasileira toda. Aí a Sônia vai me perguntar, mas por que eu tenho a ver com isso? Por que você que está me ouvindo também vai pagar essa conta? É porque, e isso ninguém sabe, tem um outro escândalo na República, dessa vez fiscal, que é o aporte anual que o governo federal faz, e quando a gente diz que o governo federal faz aporte, significa dizer nós, contribuintes, pagamos os nossos tributos todos para fazer um bolo, para passar depois para o governo federal, o último número é 28 bilhões de reais, ou seja, 28 megacenas, para a gente ter uma ideia. Não é uma mega-sena, 28 mega-senas por ano para sustentar a segurança pública de Brasília. Aí vocês vão me perguntar, mas então como aconteceu esse escândalo do 8 de janeiro, se existem 28 mega-senas para proteger o patrimônio federal de Brasília, para proteger os monumentos, para proteger o prédio do Congresso Nacional? Onde está esse enorme exército sustentado por 28 bilhões de reais que anualmente o governo federal passa para Brasília e que provavelmente vai ser utilizado agora para cobrir uma parte do dreno que foi feito pelo Banco Master em cima do Banco de Brasília? É demais. É para fechar realmente a birosca de Brasília e tentar começar de novo. O eleitor brasileiro tem que tentar fechar essa birosca em Brasília em outubro através do seu voto. Professor, bom dia para o senhor. Olha só, o que o senhor está falando é muito importante, porque TCU, STF, políticos, ataques ao Banco Central, todos tomando aí posições no mínimo estranhas a respeito do Banco Master. A insegurança jurídica vai cobrar seu preço no Brasil?
Com certeza absoluta, Sônia. Essa é uma pergunta importante, conceitual e até sofisticada, porque, na realidade, a gente não se dá conta de que cada escândalo desse, além de cobrar via tributos nossos, de cada um de nós que estamos aqui conversando e de todos que não estão nos ouvindo, que são milhões e milhões que diariamente estão pagando tributos para Brasília, nós temos também uma perda, um prejuízo, um dano quase que irreparável numa palavrinha-chave da qual depende toda a relação humana nossa, aqui na Band, entre as instituições, nas famílias, que é a palavra confiança. Quando nós não temos mais confiança, rompe-se essa segurança, e essa segurança de relacionamento também é uma segurança institucional. Uma primeira consequência disso é uma elevação do risco percebido pelo mercado, e com a elevação do risco, que acontece o que a gente sempre comenta aqui, a taxa de juros que tem que cobrir esse risco de desconfiança, ela sobe. E, portanto, é um país ainda mais infelicitado, e o primeiro pagamento que a gente faz dessa crescente desconfiança é termos que trabalhar com taxas de juros anormalmente elevadas, que é a outra cara dessa perda de confiança que você se refere. Sobre isso, professor, a inflação acumulada aí nos últimos 12 meses, até dezembro de 2025, ficou em 4,26%, abaixo do teto da média de 4,5%, né? E aí o senhor tem estudo a respeito desse assunto para compartilhar conosco. Sim, Pedro, foi muito bom você fazer esse gancho, porque a gente falava primeiro de um escândalo financeiro para o qual a gente tem que fazer cobertura com tributos. A gente aí passou, com a pergunta da Sônia, para um outro lado da moeda, que é o crescente custo financeiro, aí não mais fiscal, financeiro, via taxa de juros para cobrir desconfiança generalizada. E aí vem a ideia de que essa elevada taxa de juros, 15% de Selic, que depois se espalha na estrutura de termos de taxa de juros no sistema bancário para 30%, 100%, e no cheque especial 200%, 400%, isso tudo é reflexo também dessa política do Banco Central de querer, na marreta, ou seja, praticando as taxas de juro de Selic mais elevadas do mundo, fazer a taxa de inflação vir para dentro da faixa da meta. E que, conforme a gente vinha anunciando aqui no nosso jornal Gente, nós iríamos fechar o final do ano abaixo do teto, já dentro e enquadrados, como de fato o teto é 4,5% de inflação máxima anual, e nós fechamos com 4,26%, ou seja, alguns décimos a menos, portanto, dentro da meta. O que ninguém está sabendo é que essa taxa medida do IPCA poderia ter sido até mais baixa se o governo federal, que administra preços importantes, ele administra preços de combustíveis, ele administra preços de energia elétrica e tantos outros preços de utilidades públicas, serviços de utilidade pública, para não falar de outros serviços e preços menos importantes. Pois bem, no campo da energia elétrica, a variação anual acumulada deu uma contribuição negativa, ou seja, empurrou a inflação para cima, porque na energia elétrica a inflação medida deu mais de 12%. E a energia elétrica pesa no bolso do consumidor, que é a base da carteira, vamos dizer assim, da cesta que é medida no IPCA. Portanto, com essa contribuição da energia elétrica, dos combustíveis e outros, a parte administrada do IPCA não deu um número superior a 5%. Portanto, na realidade, o governo utiliza... Vejam só que
Acompanhe esse raciocínio. O governo, via Banco Central, eleva a taxa de juros para controlar preços e controlar a demanda, jogando a inflação para baixo. Só que ele mesmo, na outra ponta, joga a inflação para cima com seus preços administrados. Ou seja, é uma política absolutamente contraditória. Alguém poderia dizer maluca mesmo, porque a primeira coisa que deveria acontecer é excluir a parte dos preços administrados que não dependem exatamente de oferta e demanda, dependem de arbítrio do governo. E o governo, arbitrariamente, está contribuindo para a inflação ficar fora da meta. Os preços administrados ficaram fora da meta. Assim como também devo reconhecer e informar a todos que a área de serviços, de um modo geral, que vão desde serviços pessoais até educação e vários outros tipos de prestações que não têm, vamos dizer, o benefício da concorrência mais ampla internacional, eles também estiveram na faixa de 6% e continuam pressionando. Portanto, nós vamos entrar no ano de 2026, apesar de tudo, já dentro da meta e aguardando que o Banco Central, na primeira reunião, já sinalize uma redução ainda que de 0,25% para iniciar um processo de baixa mais do que necessário e urgente para diminuir a pressão sobre o contribuinte e as empresas brasileiras que estão sufocadas por custos financeiros. Professor Paulo Rabelo de Castro, peço para o senhor continuar aqui conosco. Eu só vou chamar agora direto de Brasília o repórter Rodrigo Vilela, porque ele tem informação justamente sobre o primeiro assunto que a gente tratou aqui com o senhor, o Banco Master, e essa operação da Polícia Federal hoje, com o nome de um novo envolvido nas buscas que são realizadas agora pela Polícia Federal. Quem que é, hein, Vilela? Thaís, João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos. Ele aparece como um dos alvos desta segunda fase da Operação Compliance Zero, operação que está nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira, operação da Polícia Federal que apura a suposta concessão de créditos fraudulentos do Banco Master. Então, além de João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, temos também registrado já a prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, essa prisão que aconteceu ontem para a deflagração dessa etapa de hoje da Operação Compliance Zero, e também um outro investidor empresário alvo da operação, que é Nelson Tanuri, além, claro, do banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Thaís. Esse é o Rodrigo Vilela, direto de Brasília. Professor Paulo Rabelo de Castro volta aqui com a gente. Para a gente fechar nossa conversa, eu queria deixar mais uma dúvida em relação a esse caso do Banco Master, professor, que é a seguinte. A gente viu que houve uma gestão fraudulenta de uma instituição financeira que ficou grande. Também o senhor já colocou que pode ter havido por parte do Banco Central uma cautela a mais, demorando para agir e fazendo com que a liquidação, quando ocorreu, já tivesse ali um problema gigantesco consolidado. E da parte do investidor, que lição que esse caso deixa, professor, de mais cautela? Porque agora, como o senhor bem colocou, os investidores estão ali esperando o tal fundo garantidor de crédito, que em outros casos, instituições bem menores, que sofreram também intervenção do Banco Central e liquidação extrajudicial, o pagamento foi feito em 1, 2, 3 meses. Nesse caso do Banco Master, pelo tamanho, é uma incógnita. O que fica para o investidor na visão do senhor? Eu vou reiterar aqui uma lição que tem pelo menos 20 séculos, não são 20 anos. Mas a gente não aprende nunca por causa de um bichinho que temos todos dentro de nós, em maior ou menor grau, que é um pouco de ganância. Não é? Uma vontade de ganhar um dinheirinho a mais, nos iludindo com a ideia de que, às vezes, existe remuneração extra sem risco extra. Mas a lição da economia, essa lição que tem, na realidade, mais de que 20 séculos, que também é uma lição de bom senso, é de que não existe remuneração extra que não venha acompanhada com risco extra.
Em geral, a gente se esquece de que uma coisa boa vem sempre acompanhada de algo que é um custo. Não existe almoço grátis, não existe governo grátis e não existe remuneração grátis. As remunerações pagas nos papéis do Banco Master sempre têm sido, enquanto elas persistiram, generosamente superiores à média das remunerações de outras instituições bancárias. Óbvio que muitos aplicadores olhavam aquele anúncio que hoje em dia nas aplicações virtuais, inclusive, vem escrito no seu celular. Esta aplicação é garantida pelo fundo garantidor até R$250 mil, como a grande maioria dos aplicadores tem aplicações inferiores a esse valor, que é muito generoso, é um outro assunto a ser discutido, porque uma cobertura tão ampla, tão generosa, porque 250 mil já não é uma aplicação popular, não é? Então, neste caso, muita gente aplicou 100, 150, 50 mil reais e que estão lhe fazendo muita falta nesse momento. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha dúvida de que o Fundo Garantidor, mais hora menos hora, vai fazer a cobertura desses 250 mil reais, são as instituições financeiras que fazem parte do Fundo Garantidor que respondem sobre isso, e eu não tenho dúvida de que responderão. Há um incômodo e há um mal-estar e há mesmo um estresse muito grande com o fato de que o dinheiro deveria estar lá e não está, e que continuará na pendência dessas operações policiais até que as autoridades façam um levantamento completo desse grande buraco financeiro e, então, o Fundo Garantidor possa ordenar todos os créditos e começar a realizar esses pagamentos. Lição, Thaís, a ser aprendida: não sejamos gulosos demais. É preciso ter um mínimo de desconfiança, não é? A laranja madura na beira da estrada, como diz o ditado, não é? Ou está bichada ou tem um marimbondo no pé, não é? E, no caso, não foi um marimbondo só, nós estamos diante de um enxame de marimbondos, só que são os marimbondos de Brasília, esses marimbondos da corrupção que nós, mais uma vez, imploro e suplico ao povo brasileiro também tenha o mesmo cuidado e prudência com o voto em outubro de 2026. Nós aqui no Jornal Gente, eu vou ser muito chato em relação a isso, farei propaganda o tempo todo para a gente ter sabedoria no voto, assim como temos que ter sabedoria nas aplicações financeiras. Professor Paulo Rabelo de Castro está toda quarta-feira conosco, nesse horário aqui no Jornal Gente, discutindo assuntos da economia. Obrigado pela sua participação. Até semana que vem, professor. Obrigado, Pedro. E aproveitem janeiro, aproveitem para se hidratar bem e usar o filtro solar, porque outro que também não está dando mole é o sol. É verdade.